meu nome é Laura, eu sou terapeuta de imagens e eu ajudo pessoas a descobrirem quais são os seus maiores sonhos, a confiarem em si mesmas e a buscarem caminhos para realizar tudo aquilo que desejam. O que é que você quer? Eu sinto que essa é uma pergunta que a gente tem muita vontade que as outras pessoas façam pra gente, porque a gente precisa de ajuda e muitas vezes a gente não quer pedir essa ajuda, a gente gostaria que as pessoas se interessassem mais por aquilo que a gente quer, pela nossa opinião, mas às vezes eu acho que a gente esquece de se fazer essa pergunta. Eu lembro que muitas vezes eu me olhei no espelho e eu me sentia angustiada o tempo todo, eu sentia uma infelicidade quase crônica. E eu lembro de olhar no espelho e me perguntar: o que é que você quer? O que é que você quer? E enquanto eu não respondi a essa pergunta, eu acho que eu não consegui responder diversas questões na minha vida. E lógico, o que a gente quer vai mudando a cada segundo, a cada minuto, mas tem algo lá dentro que é um desejo, que é muito forte. E às vezes eu acho que tá naqueles sonhos mais malucos de infância que a gente tem a resposta para o que a gente realmente quer, o que a gente veio fazer aqui. Quando a gente é criança, a gente é tão natural, tão sintonizado com tudo e tão espontâneo. E conforme a gente vai crescendo e a gente vai entendendo que existem regras tão pontuais na sociedade, que a gente não pode agir da maneira como pensa, e a gente tem essa vontade de ser amado, de ser aceito, de se enquadrar dentro de um ambiente, dentro de um grupo, a gente vai se moldando o nosso ego de uma maneira que parece mais confortável. E no meu caso, na época de escolher uma profissão, por exemplo, porque a profissão para mim é uma coisa muito importante. Eu sinto que tem a ver com a missão da minha vida, o trabalho que eu exerço. E para mim, eu saí do colegial com 17 anos e eu sentia uma imensa pressa de resolver as coisas. Eu queria sair logo da casa dos meus pais, eu queria ter a minha independência financeira. E eu fiz isso não com o pensamento em quem eu realmente sou, aquilo que eu realmente gosto. Então eu fiz uma faculdade que eu sou muito agradecida por ter feito, que foi gastronomia, porque eu aprendi muitas coisas legais. Eu acho que a principal delas é que eu aprendi a comer com muita qualidade e me interessar pelos alimentos. Conheci muitas pessoas bacanas na época da faculdade, que são meus amigos até hoje. Por outro lado, eu vejo que foi uma escolha que não me alimentava profissionalmente. Depois eu saí da faculdade, eu tinha feito vários cursos extras que eu também amei, que foi sommelier, maître de hotel. Eu trabalhava com organização de eventos, eu gostava muito do que eu fazia, mas eu não conseguia me posicionar no mercado, eu não tinha força para isso. Era sempre tudo muito batalhado, sempre muito difícil, parecia que eu estava brigando para conseguir as coisas, não fluía naturalmente. E aí eu fui cada vez mais revendo, né, o que era mesmo isso pra mim. E foi muito difícil de colocar um ponto final nessa minha história profissional com a gastronomia, porque era uma coisa que eu gostava também, mas não era aquele meu sonho, aquele meu desejo mais intenso. Eu sempre gostei muito da área artística. Eu cantava em coral, eu fazia teatro e o meu sonho da época era fazer um teatro musical, uma faculdade de teatro musical, mas eu achava tudo muito difícil porque eu ainda não sabia ler partitura, eu não sabia tocar nenhum instrumento, eu só cantava em coral, não sabia dançar e precisava de tudo isso e parecia que ia demorar uma eternidade. Hoje, com 27 anos, eu acho que eu sinto que eu tenho
mais tempo de vida, mais coisas a serem realizadas, mais tempo para realizar essas coisas do que eu sentia quando eu tinha 18 anos. E uma coisa que me acontecia e me acontece ainda com frequência é que as pessoas sempre me procuram quando elas têm algum problema. É, até as pessoas que eu já perdi algum contato, mas quando tá passando por algum momento difícil, elas sempre me procuram para conversar. E eu sempre gostei muito de escutar. Eu gosto muito de escutar a história das pessoas, as dores das pessoas. E eu acho que eu me reconheço em cada situação, em cada dor. E isso faz com que eu me sinta mais humana. Então, o meu caminho profissional ele foi se mostrando dessa forma, porque dentro dessa terapia de imagens eu consigo unir tudo isso que eu gosto. Então, a música cria imagens, a escrita cria imagens, uma leitura de tarô que eu adoro fazer, uma leitura de borra de café, ela também cria imagens mentais. A pessoa, quando ela fala, ela já consegue liberar uma carga, né, de um peso que às vezes a gente está carregando sozinho, e é tão bom quando a gente divide. Então, eu acho que uma das perguntas para a gente começar a nossa jornada de se livrar dessa angústia, dessa infelicidade constante, começar a procurar a nossa felicidade mesmo, é de conseguir olhar para o espelho, perguntar quem sou eu, o que é que eu quero e se permitir que essa resposta chegue. Porque muitas vezes eu acho que eu fui uma pessoa muito ansiosa. Então eu acho que eu me perguntava isso, mas eu já queria me dar respostas e eu não escutava a resposta verdadeira. Eu não conseguia olhar para mim e o que era tão claro, o que era tão óbvio o meu caminho. Então, hoje eu me sinto muito feliz fazendo o que eu faço. E as coisas têm chegado de uma maneira tão natural quando eu optei por esse caminho. Assim como quando eu escolhi engravidar e eu fiz um caminho para isso, consegui engravidar e eu desejei o meu parto de uma determinada maneira, desejei amamentar os meus filhos, desejei ficar com eles bem pertinho até eles fazerem uns 2 ou 3 anos. Tudo isso eu imaginei e tudo isso aconteceu de uma maneira tão natural para mim, as coisas foram chegando. E agora eu decido também entrar de volta nesse meu campo profissional e parece que as coisas estão fluindo tão bem. Então eu sinto uma gratidão tão imensa e uma felicidade tão imensa, e eu sei que a base de tudo isso foi essa pergunta: o que é que eu quero? Então, se faça essa pergunta: o que é que você quer? E se permita o silêncio. Não tenta responder instantaneamente. Faça uma meditação, respira bem fundo e deixa essa resposta surgir. Olha para os seus sonhos mais loucos, mais absurdos, porque talvez seja neles que esteja a resposta, naquilo em que você sempre foi e que por algum motivo, por medo ou por insegurança, você pode ter deixado de ser. Eu acho que a gente tem diversos caminhos para construir a nossa felicidade. Olhar para dentro, eu acho que é o primeiro processo, é a primeira possibilidade, e se colocar em movimento no caminho daquilo que a gente deseja realizar. E a partir disso que entra principalmente a terapia das imagens, para a gente limpar muito daquilo que a gente imagina realmente. A gente sente muito medo de algumas coisas. Por exemplo, quando a gente sente um medo de ser roubado, de ser assaltado, e a gente acaba pensando nisso o tempo todo, porque a gente sente que precisa se defender disso, e a gente acaba fazendo muitas imagens mentais da gente sendo assaltado, e isso pode sim atrair essa energia e fazer com que isso realmente aconteça com a gente.
Agora, quando a gente cria essas imagens daquilo que a gente realmente deseja, daquilo que a gente está buscando, isso também cria a possibilidade disso chegar até a gente. E quando a gente pensa naquilo que a gente gostaria de realizar e sente aquela alegria, aquela abundância de vida, só de imaginar, isso vibra numa frequência tão alta que atrai muito mais rápido do que as coisas ruins que a gente pensa. Então a terapia de imagens ela entra exatamente nisso, da gente alterar o nosso padrão vibratório e alterar as nossas imagens mentais para buscar e encontrar felicidade. Gratidão por ter assistido ao vídeo. Se você curtiu e acha que pode auxiliar outras pessoas, aperta os botõezinhos de curtir, compartilhar e qualquer dúvida pode colocar lá nos comentários que eu vou te responder com o maior carinho.